Olá, turma! Vamos à nossa videoaula de hoje, falando sobre a classe mamália dentro dos vertebrados. A classe mamália é a classe dos mamíferos, né? Que reúne vertebrados endotérmicos, ou seja, que tem a capacidade de manutenção da temperatura corporal sempre constante. O corpo desses animais é coberto por pelos e eles, em conjunto, representam aproximadamente 4.000 espécies. Aqui a gente tem dois exemplos de mamíferos. Esse é o golfinho, que é um mamífero que retornou à vida aquática, e aqui a equidna, que é um mamífero monotremado da Nova Guiné, que é um dos mamíferos mais primitivos que se tem conhecimento. Quando a gente fala dessa classe, a gente está falando de 18 a 26 ordens viventes atualmente, englobando quase 5.000 espécies. E dessas, 2.015 são roedores, né? A grande maioria deles pertencentes à família Muridae, que é essa família aqui, representada. E 925 espécies são de morcegos. E isso vem demonstrar que os mamíferos, né, eles são bastante biodiversos e algumas espécies têm predomínio em número se comparado às demais. Os mamíferos, eles vão ocorrer naturalmente em todos os continentes, inclusive no litoral da Antártida, né, que é o caso das focas, e nos oceanos. Mas alguns ambientes, a ocupação pelos mamíferos ainda é restrita, como é o caso das ilhas isoladas, como é o caso das regiões extremamente frias, em que as altitudes são extremamente elevadas e em regiões polares. E esse é o grupo bem sucedido em diversos tipos de ambientes, né? Porque eles são adaptados aos mais diversos modos de vida. Então, a gente vai ver aqueles que são corredores, alguns voam, outros nadam. E existem aqueles também, né, que vivem enterrados. Quando a gente fala desse sucesso adaptativo, né, dos mamíferos, a gente tem que apontar características que permitem essa melhor adaptação. E dentre essas características, a gente vai citar a endotermia, que é a capacidade de manutenção da temperatura corporal sempre constante. Esses animais detêm mecanismos de retenção e de dissipação de calor. Então, para reter o calor, geralmente ocorre uma vasoconstrição periférica, em que o sangue ele vai tender a circular nos órgãos internos, e isso garante, né, uma menor troca de calor do corpo do animal com a temperatura ambiente, mantendo assim a temperatura corporal naqueles momentos em que produzir calor tem alguma restrição, seja por qual motivo for. Já dentre os mecanismos de dissipação de calor, a gente pode falar, né, da presença das glândulas sudoríparas. E essa glândula sudorípara favoreceria, então, né, uma circulação sanguínea periférica nas situações de calor excessivo, a transmissão desse calor para as moléculas de água que evapotranspirariam através das glândulas de suor. A presença de pelos, a presença de glândulas cutâneas sudoríparas, né, como a gente já falou. Os mamíferos, em geral, eles apresentam um alto cuidado parental. O que é esse cuidado parental? É a quantidade de energia despendida pelo macho ou pela fêmea, em algumas situações pelo casal, para a manutenção da vida do filhote, né? Então, por exemplo, a gestação de um ser humano leva 9 meses. Então, ela cuida, né? A mãe cuida desse filhote por 9 meses. E uma vez que ele nasce, os pais assumem o cuidado com esse bebê até a maioridade, né? Então, esse cuidado parental representa a quantidade de energia despendida para a manutenção desse indivíduo até que ele tenha condições de subsistir por conta própria, né? E essa característica a gente não vê na grande maioria dos animais. Dentro dos próprios mamíferos, a gente vê que isso destoa, né? O ser humano é o único animal que cuida do seu filhote, mesmo que ele nasça doente. Para a grande maioria das espécies, ocorre um abandono desse animal, ou a fêmea vai comer esse filhote, né?
já que ela sabe que a capacidade de subsistência dele naquela limitação é pequena. A presença de glândulas mamárias, né? Porque a mãe assume um papel de nutrição desse bebê. O desenvolvimento do encéfalo, que está relacionado mesmo à capacidade de raciocínio desses animais. O fato deles apresentarem uma posição, né, vertical, perdão. Essa posição vertical, ela vai favorecer a locomoção desse animal, né? Assim como o aprimoramento dos sentidos, e também a heterodontia, que seria a diversificação dos tipos de dentes, né? Favorecendo aí o acesso a diferentes formas de nutrição e assim a capacidade de utilização de diferentes formas de energia. Os mamíferos também, eles são o grupo, né, de cordados com melhor registro fóssil. Isso é devido à diversificação, né, à irradiação desses animais que foi recente, ao grande tamanho de muitos exemplares, né? Essa aqui é uma preguiça gigante que compunha a coleção do Museu, né, da Pontifícia Universidade Católica e também a presença, né, de alguns ossos compactos. Aqui a gente tem, né, fotos de alguns mamíferos e o que chama atenção é que esse sucesso adaptativo também muitas vezes está associado com o hábito noturno na grande maioria desses animais, né? E também a capacidade que esses animais tiveram de irradiar para os diferentes ambientes. Então a gente tem, né, mamíferos que voam, mamíferos que nadam, e essa irradiação refletiu adaptações, né, que garantiram aí o sucesso desses animais nos diferentes ambientes. Dentre as sinapomorfias, ou seja, as características que se originaram e perpetuaram nos indivíduos, né, que pertencem a essa classe, a gente vai falar a presença das glândulas mamárias, né, que é uma característica que ela só é fácil de ser observada, né, se o animal estiver vivo. Agora, por ser uma glândula composta de tecido mole, né, ela é de difícil fossilização. A presença do pelo, né, que também é uma característica facilmente observada nos indivíduos vivos, mas que é difícil ser preservada no mecanismo de fossilização. A presença de um diafragma muscular, né? Então, esse diafragma muscular separa a cavidade torácica da cavidade abdominal e, de certa forma, controla a movimentação de expansão e retenção, né, da caixa torácica e favorecendo a oxigenação do organismo. O arco aórtico esquerdo, né? Então, quando a gente compara o coração de um mamífero com o coração de uma ave, ambos são corações tetracavitários. Só que o arco aórtico virado para o lado esquerdo, né, representa uma característica sinapomórfica observada apenas nos mamíferos. Já nas aves, o arco aórtico ele vira para a direita, né? Então, facilmente a gente consegue discernir se a gente está com o coração de mamífero ou ave na mão, né? Se a gente tiver informação e a comprovação de que aquele coração efetivamente é um coração tetracavitário. Por que eu estou falando isso, né? Há algum tempo atrás, aconteceu no interior de uma menina de 12 anos que sumiu a caminho da escola, né? E a mãe achou estranho que ela não tinha chegado da escola no horário usual, entrou em contato, né? E descobriu que naquele dia ela nem tinha ido à aula. Mas a mãe achou mais estranho ainda pelo fato de que ela tinha deixado a casa e tinha saído de uniforme, tinha saído de mochila, né? A polícia foi acionada, começaram-se as buscas, até que conseguiu-se achar o corpo dessa menina, né? Eles tinham um suspeito, esse suspeito de fato entregou, né, onde que ele tinha enterrado a mocinha, e eles foram lá e, para surpresa de todos, o coração dela tinha sido arrancado. E aí,
Depois de algum tempo, ele acabou confessando, né, que ele tinha feito a captura daquela menina para uma seita religiosa. Ele queria fazer um rito, né? E nesse rito ele precisava de um coração de uma virgem. E ele então arrancou, sequestrou a menina, matou a menina e retirou dela o coração. E aí, para fechar o caso, a polícia foi atrás do local que ele indicou, né, que ele havia enterrado o coração da criança, e chegado lá, de fato, havia um coração enterrado, né? E aí o médico legista, a primeira preocupação que ele teve foi avaliar se tratava, né, de um coração de um mamífero ou de um outro animal qualquer. E quando ele colocou esse coração em posição anatômica, ele observou que o arco, né, aórtico virava para a esquerda e que de fato então se tratava de um coração de um mamífero. Pelo tamanho da menina, o coração também era compatível, né, com a idade que ela tinha, e aí foi feita uma análise genética só para comprovar que de fato aquele coração era dela, né? Então, em situações assim, que a gente vê muitas vezes a necessidade, né, de recorrer a algumas características sinapomórficas de um grupo para o esclarecimento, né, de alguns crimes, né? Nesse caso, foi uma covardia imensa. O rapaz acabou sendo preso, ele foi linchado pela população, e hoje provavelmente ele responde pelo crime que ele cometeu. As hemácias, né? Vamos falar de mais características. As hemácias dos mamíferos são sempre anucleadas, né? Então, depois da maturação, essa hemácia ela perde o núcleo, como uma estratégia de aumentar o volume disponível internamente para o transporte de gases. A mandíbula desses animais é formada por um único osso, que é chamado de osso dentário, né? E esse osso dentário é um de cada lado da mandíbula. A articulação dentário-escamosal, que é essa articulação, né, que muitos dentistas chamam de ATM, né? Ela se articula com o escamosal no crânio. Os ossos quadrado e articular faziam articulação crânio-mandíbula, né, nos répteis. Então, essa é uma característica, né, que é exclusiva dos mamíferos e distingue esse grupo do grupo de outros cordados. O ouvido médio, né, dos mamíferos também é constituído de 3 ossos: o articular, que é chamado de martelo, o quadrado, que é a bigorna, e o estribo, que é o menor osso. Aqui a gente tem algumas imagens, né, de alguns vertebrados demonstrando aí, né, a diversidade de formas e de adaptações de sobrevivência que esses animais têm. Nesse caso aqui, a gente está falando de um animal cursorial, né, que é um animal corredor, geralmente com os membros anteriores extremamente finos. Aqui a gente demonstra, né, o cuidado parental, uma fêmea, provavelmente, né, que carrega consigo todos os seus filhotes, garantindo a sua proteção e subsistência até que eles tenham capacidade de se sustentar por conta própria. Mais uma vez demonstrando cuidado parental, né? Cuidado parental aqui, no caso de um rinoceronte com o seu filhote, né? Garantindo aí a tutela desse indivíduo até que ele consiga se proteger sozinho. Aqui a gente tem um exemplo, né, de mamífero aquático, não são somente os golfinhos, né, mas a gente tem aqui a presença de uma foca, e essa foca é um animal mamífero que é extremamente arisco, né, e completamente adaptada a um ambiente de água fria e de restrição de acesso. Aqui um exemplo de um mamífero voador, né, que é o morcego, demonstrando aí, né, a adaptação dos membros anteriores desse animal à sua capacidade de voo. Esse é um dos principais predadores, né, uma onça, mamífero predador,
que está presente, né, não só no nosso território, mas também em outros continentes pelo mundo. E essa aqui é uma imagem, né, que vem demonstrar de maneira bem esquemática, né, a diversidade de todos os animais que compõem o grupo dos cordados. Então a gente percebe, né, que as lampreias, os peixes cartilaginosos, eles são muito menores em termos de biodiversidade se comparados aos peixes ósseos, né? Se eu comparar o grupo dos peixes ósseos com os anfíbios, eu ainda vou perceber, né, uma diversidade, uma diferença muito grande no que diz respeito à diversidade, né? Dentro dos anfíbios eu tenho os urodela em menor quantidade, assim como a gimnofiona, né? E quando comparado ao grupo dos sapos, aqui a diversidade dos répteis, das aves e dos mamíferos, né? Demonstrando que nem sempre você ser um animal melhor adaptado necessariamente representa, né, o mais biodiverso no ambiente que você ocupa. Então, assim a gente encerra o estudo do grupo dos cordados. Eu espero que vocês tenham conseguido pegar as principais características, né, de cada um dos grupos. Na nossa próxima semana, na nossa próxima unidade de aprendizagem, a gente vai fazer um estudo da análise comparativa, né, uma evolução comparativa entre os diferentes grupos de vertebrados, só para que vocês consigam organizar melhor o raciocínio no que diz respeito a isso, tá? Por hoje é só. Até a próxima oportunidade, pessoal.